Neste momento, há um pneu sobressalente dentro do seu carro. Ele viaja com você para todo lado, para o trabalho, nas férias, atravessando o país inteiro. E a única razão pela qual ele está ali é esta: um único prego é capaz de imobilizar um carro de 2 toneladas em 30 segundos. Mas eis o que é realmente estranho. A tecnologia que elimina esse problema para sempre já existe. Já foi testada em velocidades superiores a 200 km por hora e está protegida por dezenas de patentes. Ainda assim, ela não está à venda. O motivo? A resposta não está onde você imagina. Em cada 5 pneus do planeta é descartado antes mesmo de se desgastar por completo. Cerca de 12% por causa de furos e rasgos. Outros 8% devido ao desgaste irregular causado pela pressão inadequada. 1/5 de toda a produção mundial de pneus é destruído não pela estrada, não pelo tempo, mas pelo ar que existe dentro deles. E isso é apenas os pneus em si. Isso não inclui os guinchos, os voos perdidos, as vans de entrega paradas no acostamento enquanto o relógio corre. Não inclui as frotas que mantêm equipes inteiras de manutenção por um único motivo: os pneus continuam furando. Agora imagine um pneu no qual você pode cravar um prego e simplesmente continuar dirigindo, sem luz de aviso no painel, sem parar, sem se ajoelhar no cascalho molhado à beira da estrada. Esse pneu existe. Ele já passou por testes em um carro de passeio de produção em série, e há mais de 50 patentes por trás dele. E ainda assim ele não está no seu carro. A razão para isso quase não tem relação com a tecnologia, e tem quase tudo a ver com o que acontece na linha de montagem da fábrica. Uma linha de montagem, aliás, que está muito longe das montadoras europeias e americanas. Para entender por que o pneu sem ar ainda não chegou à sua garagem, primeiro é preciso entender como ele funciona. Um pneu comum é basicamente um saco de borracha resistente cheio de ar. É o ar que sustenta o peso do carro, absorve os impactos e garante a suavidade da condução. Essa construção foi inventada pelos irmãos Michelin na década de 1890 e desde então não mudou de forma fundamental. O ar comprimido é barato, elástico e lida muito bem com as irregularidades da estrada. O problema é que ele pode vazar, e vaza. No pneu sem ar, não existe câmara nenhuma. Em seu lugar, há uma grade de raios flexíveis, que se estendem do aro até o anel externo. Às vezes eles se parecem com favos de mel, às vezes com uma fileira de arcos curvos. O material é um plástico de engenharia elástico ou borracha reforçada com fibras resistentes. Esses raios fazem exatamente o que o ar fazia antes. Quando a roda passa por um solavanco, os raios da parte inferior se comprimem, absorvem o impacto e depois voltam à posição original. A carga é distribuída pela estrutura do material e não sustentada pela pressão de um gás. E como o suporte já está embutido na própria construção, simplesmente não há nada a perder. Um prego na banda de rodagem vai deixar um furo. E só. O pneu continuará funcionando exatamente como antes do furo. Praticamente todos os grandes fabricantes estão trabalhando nessa ideia, cada um com sua própria abordagem. Uma das principais versões para carros de passeio combina uma roda de alumínio com borracha reforçada e reúne mais de 50 patentes. Foi ela que passou por testes em velocidades superiores a 200 km por hora. Engenheiros coreanos desenvolveram uma construção com estrutura de arco duplo para distribuir uniformemente cargas pesadas. A NASA foi ainda mais longe. Para os rovers de Marte, foi criado um pneu feito de uma liga metálica que retorna à sua forma original após qualquer deformação, porque um furo em Marte simplesmente não pode ser consertado. E aqui está o detalhe mais surpreendente de tudo. Em várias construções, a banda de rodagem é uma tira substituível separada. Quando a borracha se desgasta, apenas ela é trocada, e toda a estrutura de sustentação permanece. Como trocar a sola de um bom sapato em vez de jogar fora o calçado inteiro. Segundo estimativas dos desenvolvedores, a eliminação dos furos e dos problemas de pressão poderia evitar o descarte prematuro de cerca de 200 milhões de pneus por ano, o que equivale a aproximadamente 2 milhões de toneladas de material. O desafio de engenharia, na prática, já foi resolvido. Então, o que está impedindo o avanço? Aqui é importante lembrar que o setor já tentou eliminar o pneu furado antes, e sofreu uma derrota dolorosa. Cerca de 20 anos atrás, os fabricantes apostaram pesado nos chamados pneus Run Flat. Laterais reforçadas permitiam que o carro rodasse ainda por 50 a 80 km após perder toda a pressão, o suficiente para chegar a uma oficina. As montadoras ficaram entusiasmadas.
seria possível remover o estepe do porta-malas e liberar espaço. Mas depois os motoristas começaram a conviver com eles no dia a dia. Aquelas mesmas laterais rígidas que sustentam o carro depois de um furo permanecem rígidas o tempo todo. A condução em pavimento irregular ficou visivelmente mais dura. O custo desses pneus acabou sendo 1/3, ou até o dobro, maior do que o dos pneus comuns. Eles se desgastam mais rápido. E o mais doloroso, a maioria dos pneus run flat não pode ser consertada depois de um furo. Rodar com o pneu vazio danifica a estrutura interna de tal forma que o defeito praticamente não pode ser avaliado. Um prego que, num pneu comum, exigiria apenas um remendo barato. Aqui significava comprar um pneu novo por inteiro. A reação do mercado foi dura. As concessionárias registraram: trocar os pneus run flat por pneus comuns é uma das primeiras coisas que os proprietários fazem com um carro novo. Quando eram oferecidos como opção, a demanda era praticamente nula. Eles só se firmaram onde o fabricante os instalava de forma obrigatória. Esse fracasso é importante não porque lança uma sombra sobre os pneus sem ar. É importante porque delimitou com precisão os limites. Os motoristas querem resolver o problema do furo, mas não estão dispostos a pagar por isso com pior conforto, preço alto e impossibilidade de conserto. O run flat pedia mais dinheiro por menos conveniência. O pneu sem ar, ao preço certo, faz exatamente o contrário. E é por isso que a questão do preço é a questão inteira. E o preço não se resolve em laboratórios, ele se resolve nas fábricas. E é aqui que a China entra em jogo. A indústria chinesa de pneus hoje não é o que o Ocidente está acostumado a pensar que ela é. Várias marcas chinesas já estão entre as 10 mais valiosas do mundo, ultrapassando concorrentes japoneses. Fabricantes chineses fornecem pneus de equipamento original para fábricas da Volkswagen, General Motors e Ford. Um dos maiores players do setor opera em escala que abrange todos os continentes. Com características comparáveis, os pneus chineses custam consideravelmente menos do que os equivalentes europeus e americanos. E isso deixou de ser, há muito tempo, uma história sobre falsificações baratas. É a história de toda uma cadeia produtiva concentrada dentro de um único país, capaz de atender um grande pedido em poucas semanas. Agora sobreponha isso ao pneu sem ar. Um pneu comum é uma construção complexa em várias camadas, feita de cordas de aço, camadas têxteis e diversos tipos de compostos de borracha, que são vulcanizados sob pressão. Muitas etapas, muitos pontos de falha. Muitas construções de pneus sem ar funcionam de forma fundamentalmente diferente. Um plástico de engenharia é despejado em um molde, e o resultado é um pneu pronto. Produzir milhões de peças idênticas por injeção com custos mínimos e adaptar rapidamente o design é exatamente aquilo em que as fábricas chinesas se tornaram as melhores do mundo nas últimas décadas. O mesmo padrão já funcionou com os painéis solares. A tecnologia permaneceu cara e inacessível por décadas, até que as fábricas chinesas a colocaram em produção em massa e o preço despencou. A mesma história se repetiu com as baterias de veículos elétricos. O avanço decisivo acontece em um único lugar. O momento em que algo se torna acessível para uma pessoa comum coincide, com muita frequência, com o momento em que a China começa a produzi-lo em escala industrial. E aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Enquanto todos ficam de olho em quem vai ser o primeiro a colocar um pneu sem ar em um carro de passeio, os fabricantes chineses já venceram silenciosamente outra corrida. Eles não estão esperando o mercado automotivo se abrir. Já estão produzindo pneus sem ar em lotes enormes, para scooters, robôs de armazém, empilhadeiras, carrinhos de entrega, pequenos robôs autônomos de entrega que circulam pelas cidades chinesas. Se você já alugou uma bicicleta pública perto de uma estação de metrô em uma grande cidade chinesa, quase certamente andou sobre pneus sem ar. E nem percebeu. Todo esse segmento fez a transição silenciosamente há alguns anos e simplesmente parou de saber o que é um furo. A razão pela qual esses veículos foram os primeiros a fazer a transição é simples e puramente econômica. Imagine quanto custa um furo para uma empresa que opera 100.000 bicicletas ou centenas de robôs de armazém. Cada máquina parada não gera receita, e ainda é preciso chegar até ela fisicamente para consertá-la. Multiplique isso por toda a frota, e os furos deixam de ser um incômodo para se tornar um dos principais itens de custo operacional. Os pneus sem ar eliminam esse item por completo. É por isso que a transição aconteceu rápido e em enorme escala, de forma quase invisível para a maioria das pessoas fora da China. Cada um desses pneus é uma oportunidade de prática.
Cada lote torna o molde mais preciso, o material mais barato, o processo mais rápido. E toda essa experiência acumulada aponta diretamente para o grande prêmio, as 4 rodas do seu carro. Mas antes que essa transição aconteça, é preciso reconhecer honestamente 3 problemas que ainda estão no caminho. O primeiro é o calor. Um pneu sem ar é uma estrutura densa que se deforma constantemente. Na velocidade de uma scooter, isso não faz diferença. Na velocidade de um carro rodando por várias horas em uma estrada de verão, o calor acumulado se torna um problema de engenharia sério. É exatamente por isso que essas construções têm dificuldade em migrar de veículos lentos para veículos rápidos. O segundo é o peso. Substituir o ar por uma estrutura física significa adicionar material. Os pneus sem ar tendem a ser mais pesados do que os comuns, o que piora o consumo de combustível. Em um veículo elétrico, onde os engenheiros lutam literalmente por cada quilograma para preservar a autonomia, isso é um obstáculo real. O terceiro problema é aquele que quase ninguém prevê de antemão: os detritos. Os espaços abertos entre os raios, que são justamente o que faz o pneu funcionar, são os mesmos espaços abertos que ficam entupidos de lama, neve, cascalho e sal das estradas. Um pneu desigualmente preenchido de neve derretida e congelada é um pneu desbalanceado, e você sentirá isso como uma vibração no volante em alta velocidade. Os engenheiros estão trabalhando em capas protetoras e inserções. Mas o problema é incômodo justamente porque a abertura da estrutura é o princípio de funcionamento, não um defeito. Some a isso a realidade regulatória. O pneu é um item de segurança regulado por lei. Qualquer nova construção precisa passar por anos de testes antes de ser autorizada para uso em vias públicas. E esse prazo se mede em anos, independentemente de quão brilhante seja o produto. Repare no que não está nessa lista de problemas. Nenhum deles coloca em questão a ideia em si. O calor é um problema de materiais. O peso é um problema de construção. Os detritos são um problema de formato. Cada um deles se resolve exatamente da forma como as fábricas chinesas já operam diariamente: construir milhões de unidades e observar o que quebra. Não será possível comprar pneus sem ar para o seu carro neste fim de semana. Mas a verdade aqui é mais interessante do que qualquer publicidade. A tecnologia funciona e já foi comprovada em altas velocidades. As questões em aberto, calor, peso, preço, são desafios de engenharia, não becos sem saída conceituais. E se o padrão se mantiver, o caminho até a sua garagem provavelmente não passará por um lançamento caro em um carro de luxo europeu. Ele passará pelas fábricas chinesas, que já estão moldando esses pneus aos milhões para scooters e equipamentos de armazém, até que o processo esteja refinado, até que o preço caia, até que a expansão para o segmento de carros de passeio se torne o próximo passo lógico. Foi assim que os painéis solares ficaram mais baratos. Foi assim que as baterias ficaram mais baratas. Não há razão evidente para que os pneus sejam uma exceção. O pneu do seu carro é uma construção com mais de 130 anos. Sua principal força e sua única fraqueza são a mesma coisa: ele se sustenta no ar. Tire o ar e o furo deixa de existir como conceito. E o step no porta-malas se tornará uma relíquia tão estranha quanto a manivela de partida do motor. Escreva nos comentários: você colocaria pneus sem ar no seu carro amanhã se eles custassem o mesmo que os pneus comuns? Ou 130 anos de ar são coisa demais para se abandonar? Se o conteúdo foi útil, inscreva-se e deixe seu like. Há muito mais pela frente.